Olá, tudo bem? Entre Histórias está de volta. Antes de avançarmos neste novo capítulo da série As Origens Históricas de Marabá, convidamos você a conhecer os episódios anteriores desta jornada histórica. No episódio 1, Marabá, o posto do Império, voltamos ao início do século XIX, quando a região ainda não era uma cidade, mas um ponto estratégico da presença imperial no interior da Amazônia. Entre rios, rotas fluviais e presídios militares administrativos criados para proteger a navegação entre Goiás e o Pará, revisitamos personagens e decisões políticas que marcaram os primeiros capítulos desta história. No episódio 2, Rufino segurado entre o Tocantins e o Araguaia, acompanhamos a jornada de exploração realizada em um tempo em que mapas ainda eram incompletos, e o desconhecido começava logo após a próxima curva do rio. Uma travessia que revela coragem, ousadia e esforço daqueles que abriram caminhos físicos e simbólicos no interior do Brasil. No episódio 3, Couto de Magalhães, o sonho de navegar o Araguaia. Revisitamos a expedição realizada em 1862 pelo então presidente da província de Goiás, José Vieira Couto de Magalhães. Movido por uma visão estratégica do desenvolvimento do interior do país, ele percorreu o Vale do Araguaia, investigando a possibilidade de estabelecer a navegação profissional a vapor naquele grande rio. Um projeto que poderia integrar territórios, impulsionar o comércio e abrir novas rotas para o Brasil do século XIX. Agora seguimos adiante. No episódio de hoje, vamos compreender como um grande acontecimento da história nacional, a proclamação da República, começou a transformar a organização política do Brasil e pouco a pouco também os sertões do norte de Goiás, cenário de disputas e acontecimentos que marcariam profundamente a história da região. Hoje, o episódio 4. A proclamação da República e o novo Brasil. Vamos começar? No final do século XIX, o Brasil vivia sob o regime monárquico, governado por Dom Pedro II. O país parecia politicamente estável. E desde 1840, durante o segundo reinado, o Império havia conseguido manter a unidade territorial e certa estabilidade institucional. Entretanto, essa estabilidade econômica escondia uma estrutura social profundamente desigual. A economia brasileira era baseada nas grandes propriedades rurais e na produção agrícola destinada à exportação. O principal produto era o café, responsável por grande parte da riqueza nacional. Durante esse período,
a produção cafeeira expandiu-se rapidamente para o interior da província de São Paulo, especialmente para a região conhecida como Oeste Paulista. As terras férteis da chamada Terra Roxa permitiram uma produção altamente lucrativa. Com o crescimento da economia cafeeira, São Paulo passou a superar antigas regiões de destaque econômico, como Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, tornando-se o novo centro dinâmico da economia brasileira. Essa riqueza possibilitou investimentos em infraestrutura, como a construção de ferrovias para transportar o café até o Porto de Santos, além da criação de bancos e do fortalecimento do comércio. Ao mesmo tempo, milhares de imigrantes europeus passaram a chegar ao país, especialmente para trabalhar nas fazendas de café, substituindo gradualmente o trabalho escravizado. Apesar dessas mudanças, o Brasil ainda era predominantemente rural e a industrialização era muito limitada. O país começava a mudar, mas ainda permanecia profundamente ligado às estruturas tradicionais do Império. A partir da década de 1870, o regime monárquico começou a enfrentar uma série de crises que enfraqueceriam suas bases políticas. Essas crises ficaram conhecidas como três grandes questões do final do Império. A primeira foi a questão militar. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganhou prestígio e maior consciência política. No entanto, muitos oficiais sentiam-se desprestigiados pelo governo imperial. Salários baixos, promoções lentas e restrições à participação política geraram grande insatisfação dentro das Forças Armadas. A segunda crise foi a questão religiosa. Durante o Império, a Igreja Católica estava subordinada ao Estado por meio do sistema do padroado. Quando bispos passaram a punir membros da maçonaria dentro da Igreja, o governo imperial reagiu. Entre os religiosos envolvidos estava Dom Vital, que acabou sendo preso por ordem do próprio imperador. O episódio gerou grande desgaste na relação entre a monarquia e a Igreja. A terceira crise foi a questão abolicionista. Durante o século XIX, a escravidão passou a ser progressivamente questionada. Leis como a do ventre livre e dos sexagenários enfraqueceram o sistema escravista. O processo culminou na assinatura da Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Entretanto, a abolição foi realizada sem indenização aos proprietários de escravos, o que levou muitos grandes fazendeiros a retirar seu apoio
ao regime monárquico. Assim, o Império passou a perder apoio de setores que durante décadas haviam sustentado sua estabilidade. Na manhã de 15 de novembro de 1889, tropas do exército dirigiram-se ao Campo de Santana, no Rio de Janeiro. O movimento era liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Inicialmente, o objetivo era depor o gabinete imperial liderado pelo Visconde de Ouro Preto. No entanto, ao longo daquele mesmo dia, a situação evoluiu rapidamente. Surgiram muitos boatos e líderes republicanos pressionaram Deodoro a dar o passo definitivo. Assim, foi proclamada a República. O imperador Dom Pedro II decidiu não resistir ao movimento para evitar derramamento de sangue. Pouco tempo depois, a família imperial partia para o exílio na Europa. O Brasil deixava de ser império e nascia a República. Um país imenso recebe a República. E no final do século XIX, o Brasil era um país de dimensões continentais e com meios de comunicação ainda limitados, um país muito pobre. E a mudança política ocorrida no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889 não se tornou conhecida imediatamente em todas as regiões. O meio mais rápido de comunicação disponível era o telégrafo, que conectava algumas capitais e centros administrativos importantes. Foi por meio destas linhas telegráficas que as primeiras autoridades provinciais receberam a notícia da queda da monarquia. Entretanto, a rede telegráfica ainda era restrita. Grande parte do território brasileiro não estava conectado a esse sistema. Assim, a notícia da República também se espalhou por outros caminhos. Jornais transportados por trens, cargas oficiais enviadas por correio e relatos levados por viajantes, comerciantes e militares. Nas regiões onde havia ferrovias, as locomotivas ajudavam a acelerar a circulação de informações. Em outras áreas, especialmente no interior e nas regiões ribeirinhas, os vapores e embarcações fluviais tornavam-se os principais meios de transporte de notícias. Em algumas localidades, a confirmação oficial da mudança de regime demorou dias ou até semanas para chegar. A República havia sido proclamada na capital do país. Agora, lentamente,
começava a percorrer os caminhos do território brasileiro. Um novo regime em velhas estruturas. Quando a notícia da República chegou ao interior do Brasil, encontrou um país profundamente diferente da capital. Nas regiões rurais, a presença do Estado era limitada. Estradas eram raras, as comunicações difíceis e muitas comunidades viviam relativamente isoladas. A vida cotidiana era organizada em torno das fazendas, da pecuária, da agricultura de subsistência e de pequenos núcleos comerciais. Nessas áreas, as relações sociais eram marcadas por fortes vínculos de dependência pessoal entre trabalhadores, pequenos proprietários e grandes fazendeiros. Assim, embora o país tivesse mudado de regime político, o cotidiano do interior não se transformou imediatamente. Na prática, muitas das antigas estruturas de poder continuaram funcionando quase da mesma maneira. A República chegava, mas o interior ainda vivia sob a influência das lideranças locais. Com a queda da monarquia, o Brasil precisava reorganizar seu sistema político. O governo provisório, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, iniciou um conjunto de reformas que redefiniriam a estrutura do Estado. Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República. Inspirada no modelo dos Estados Unidos, essa Constituição instituiu o federalismo, transformando as antigas províncias do Império em estados com maior autonomia política. O país passou a chamar-se oficialmente Estados Unidos do Brasil. Cada estado passou a ter governo próprio, Assembleia Legislativa e maior controle sobre suas decisões administrativas. Essa mudança fortaleceu as elites regionais, que passaram a exercer influência cada vez maior na política local. O novo regime republicano estava sendo organizado, mas as consequências ainda estavam apenas começando a aparecer. Nas regiões rurais do Brasil, o poder político passou a ser exercido em grande medida pelos chamados coronéis. O título tinha origem nas patentes da Guarda Nacional, criada durante o Império
mas, na prática, passou a designar os grandes proprietários rurais que dominavam a política local. Esses homens acumulavam diferentes formas de poder. Era o dono de grandes propriedades de terra, controlava a economia regional e exerciam forte influência sobre os moradores das comunidades. Durante a Primeira República, muitos coronéis passaram a controlar também o processo eleitoral. Por meio de relações de dependência econômica e política, orientavam os votos de seus seguidores, prática que ficaria conhecida como o voto de cabresto. Em algumas regiões, mantinham ainda grupos armados de jagunços, usados para proteger propriedades e intimidar adversários políticos. Esse sistema de poder local ficaria conhecido como coronelismo. Nos sertões do norte de Goiás, a implantação da República também produziu mudanças importantes. A região era vasta e pouco povoada, marcada por grandes distâncias e por um sistema de comunicação baseado principalmente na navegação fluvial. Os rios Tocantins e Araguaia funcionavam como verdadeiras estradas naturais, ligando povoados e permitindo a circulação de pessoas e mercadorias. Nessas áreas afastadas dos centros políticos, o poder frequentemente se encontrava nas mãos de lideranças locais e de famílias influentes. A autonomia concedida aos estados pela Constituição de 1891 abriu espaço para que essas lideranças disputassem cargos políticos e controle regional. Assim, a jovem república chegava ao norte de Goiás em meio a rivalidades políticas e disputas pelo poder. Essas tensões acabariam se transformando em conflitos armados que marcariam profundamente a história da região. A República havia mudado o regime político do Brasil, mas nos sertões do interior, o poder continuava sendo disputado por chefes locais e grupos rivais. No norte de Goiás, a combinação entre autonomia regional, coronelismo e rivalidades políticas criava um ambiente de crescente tensão. Poucos anos depois da proclamação da República,
Essas tensões explodiriam em um episódio marcante da história regional. Um episódio que provocaria conflitos, deslocamentos populacionais e novos caminhos de ocupação do território. Era o prenúncio das revoltas de Boa Vista do Tocantins. Valeu, muito obrigado. Até o próximo episódio do Entre Histórias. Quero dizer que estou muito feliz. Está aumentando significadamente o número de inscritos no canal. Isso significa que as pessoas estão gostando. Aos inscritos antigos, muito obrigado. Aos novos, muito obrigado e sejam bem-vindos. Até o próximo.